tudo bem? A partir dessa videoaula, nós vamos falar sobre a geografia das indústrias pelo mundo. Antes de falarmos dos países que têm um maior nível de industrialização, como os países desenvolvidos, os países do norte, nós vamos falar de uma maneira geral do processo de industrialização, seja no mundo subdesenvolvido, bem como no mundo desenvolvido. Como se apresentam as indústrias, como elas podem ser classificadas, quais os modelos de produção industrial experimentados ao longo do tempo. Então, a gente inicia com uma problematização que é muito comum e muito discutida na geografia, com a seguinte pergunta: por que a indústria é uma atividade altamente seletiva do ponto de vista espacial? Por que você não tem indústrias em vários lugares? Aqui no mapa do Brasil, por exemplo, a gente pode perceber que a atividade industrial está restrita a pontos específicos do espaço, como, por exemplo, a zona litorânea do Nordeste, então uma concentração bastante interessante aqui nas capitais do Nordeste Oriental, bem como da região Sudeste e região Sul. O interior do país, praticamente, nós não temos ali uma concentração grande de atividades industriais. Por que isso ocorre, né? Um dos fatores que explica esse processo são chamados fatores locacionais, que nós vamos ver mais adiante, que são fatores que atraem as indústrias, né? Em que toda cidade precisa ter para poder atrair essa atividade industrial. Por isso que a atividade industrial ela é altamente seletiva. Você não vai ter a presença de indústrias em vários lugares de um país. Ela vai estar ou próxima de portos, ou próxima de grandes centros consumidores, de grandes cidades, que exercem esse poder de atração das indústrias. Essa atração ela variou ao longo do tempo. Teve momentos da história que nós tivemos indústrias muito próximas ali das fontes de energia, como carvão mineral. Hoje, um dos fatores que pesam na atração de atividade industrial e na localização das indústrias é se elas estão próximas de locais que ofereçam uma logística interessante para receber matérias-primas e para exportação dessas mercadorias. Entroncamentos rodoviários ou ferroviários, né, também é um fator que vai pesar. Próximo de grandes polos tecnológicos, né, próximos de grandes universidades ou empresas que estimulem a inovação, o empreendedorismo, que gera empresas incubadoras, como nas áreas de tecnopólios. Então, ao longo desse capítulo, a gente vai entender um pouco por que a atividade industrial ela é seletiva. Quando a gente diz que a atividade industrial é seletiva, é que ela seleciona os lugares onde ela deseja se instalar. Ela não vai se instalar em qualquer região. Essa região tem que ser dotada de uma infraestrutura, ela tem que ter alguns pré-requisitos que nós vamos analisar ao longo, né, dessa aula. A indústria é uma atividade extremamente importante. No passado, aqui no Brasil, por exemplo, lá nos anos 50, 40, ela representava muito mais em relação ao nosso PIB, né? Hoje, a atividade industrial, ela representa, em termos de PIB, né, em linhas gerais, no mundo, cerca de 30% dos produtos internos brutos, tá? A representação da indústria apenas pelo PIB, ela não é uma representação que nós devemos confiar relacionada à importância da atividade industrial. A importância da indústria vai além, né, desse número representado pelo PIB. Por quê? Porque a indústria, apesar de estar aí com um PIB de 30%, sendo que os serviços são os maiores responsáveis hoje pelo produto interno bruto do Brasil ou de várias partes do mundo, a indústria mexe com toda uma cadeia produtiva. A indústria mexe com a agricultura, porque produz máquinas para a agricultura e produz também insumos, os fertilizantes, todo esse produto. A indústria, ela produz máquinas, né, que vão ser usadas na atividade comercial, produtos eletroeletrônicos, produz os softwares que serão usados, né, dentro do comércio e também da prestação de serviço. É a partir da indústria que você tem os produtos que o comércio e o serviço absorvem. Então, a indústria ela acaba mexendo com toda uma cadeia produtiva. Tá? Mas ao longo dos anos ela diminuiu a participação no PIB, na geração de riquezas. Mas é um setor estratégico,
né? Porque ela que oferece os produtos, né, as máquinas, os equipamentos necessários para o desenvolvimento de todos os outros setores, de toda a cadeia produtiva de um país. Então, aqui no Brasil, nós temos aí um PIB que gira em torno de 30%, a indústria é responsável por 30% do PIB nacional, que é um número interessante, né, da gente analisar, né, perdendo aí para o setor de serviços, sendo mais importante que o setor da agricultura e do extrativismo. Gera toda uma cadeia de negócios, como eu citei aí para vocês há pouco, né? A partir da indústria você tem o oferecimento de produtos e serviços, tanto para a agricultura como para o comércio e para os serviços, para o setor terciário, né? E ultimamente a indústria tem passado por um processo que a gente chama de quê? De robotização ou de automação. Esse processo de robotização ou automação tem gerado o quê? O chamado desemprego estrutural. E eu coloquei uma imagem que representa isso. Olha aqui, a produção de automóveis no mundo, ela é basicamente robotizada. Nós não temos uma grande parcela de pessoas empregadas nesse setor porque ele envolve uma alta tecnologia. Então já houve a substituição, né, da mão de obra humana por máquinas na fabricação dos bens, tá? A localização das indústrias ela vai variar, né, de acordo com o setor, né? Geralmente as indústrias extrativas, como por exemplo a de petróleo, que eu coloquei aqui a imagem, elas se localizam próximas de onde está a matéria-prima, mas hoje isso mudou, porque com os oleodutos houve um deslocamento da, da possibilidade de localização, né, dessas indústrias, das refinarias, e ao mesmo tempo, né, o desenvolvimento do setor de transportes, né, da logística de uma maneira geral, oportunizar o deslocamento dessas indústrias por outros espaços do país, né, e do mundo. As indústrias de tecnologia de ponta, como a automobilística, via de regra se localizam próximo a grandes centros consumidores, onde a gente tem a oferta de mercadorias para ser vendida imediatamente, diminuindo os custos de transporte. Nós temos também uma mão de obra qualificada, né, disponível ali para ser empregada, né, já que ela é um setor de tecnologia elevado, vai precisar não apenas de mão de obra barata, mas uma mão de obra que seja qualificada. Então, a presença da mão de obra qualificada interfere nas indústrias de tecnologia de ponta. Já nas indústrias pesadas, não. O critério principal, um dos critérios principais é a mão de obra barata e abundante, bem como a presença de portos, de locais para recebimento de matérias-primas, bem como para o escoamento da produção. Ou, no caso ainda, se for uma indústria ligada ao setor de siderurgia, mineral, a tendência é elas se localizarem próximas das fontes de matérias-primas, para facilitar, né, a extração e o deslocamento desses produtos. Segundo o IBGE, né, existe uma variedade de classificação na atividade industrial. Segundo o IBGE, né, as indústrias são classificadas em dois segmentos. As indústrias podem ser extrativas, que são aquelas que lidam com a extração de minerais, minério de ferro, carvão, petróleo, né? São as chamadas indústrias extrativas. E nós temos também a indústria de transformação. São aquelas em que as matérias-primas são completamente modificadas. Indústria de alimentos, indústria eletrônica, indústria de bebidas, indústria de equipamentos. Então, a extrativa envolve, né, a extração da matéria-prima, simplesmente, e a indústria de transformação é aquela onde a matéria-prima ela é completamente modificada, né? Onde é elaborado um novo produto a partir dessa matéria-prima que foi modificada, trabalhada, transformada. Outra forma de classificar as indústrias é quanto à função. Nesse aspecto, o IBGE aponta que, quanto à função, as indústrias podem ser do tipo germinativa. O que é uma indústria germinativa? É aquela indústria que vai gerar novas empresas. Por exemplo, a indústria petroquímica. Ela é uma indústria que tem a capacidade de articular várias outras empresas em torno de si. Então, em torno da indústria petroquímica tem a indústria dos fertilizantes, a indústria de plásticos, né? Então, é uma empresa que vai, ao se instalar numa região, vai gerar, né, inúmeras outras empresas no seu entorno, que dependem dessa matéria-prima, que é o petróleo, né?
Indústrias de tecnologia de ponta são as indústrias dinâmicas, né, que comandam a produção. As indústrias típicas, né, do momento que nós vivemos, da terceira revolução industrial, a indústria automobilística, a indústria farmacêutica, a indústria de eletroeletrônicos, são chamadas de indústrias de tecnologia de ponta, porque incorporam processos tecnológicos modernos. Quanto ao uso da tecnologia, nós temos aí uma divisão em indústrias tradicionais, que são aquelas empresas que estão muito ligadas à matéria-prima, fonte de matéria-prima, né? Semelhantes à primeira e à segunda revolução industrial. A gente lembra que na primeira e segunda revolução industrial as indústrias estavam muito presas à fonte de energia. Por exemplo, as primeiras indústrias na Inglaterra, elas se instalavam próximas das minas de carvão, tá? Por quê? Porque não tinha possibilidade de deslocamento desses minerais para difusão dessas indústrias em outros pontos. Então, indústrias tradicionais são aquelas que empregam grande quantidade de mão de obra, estão instaladas próximas das fontes de energia e elas não trabalham com tecnologias avançadas. Elas usam muita quantidade de mão de obra e poluem bastante, por exemplo, o ambiente. Tá? E nós temos aí as indústrias dinâmicas, que são indústrias que nasceram com a revolução tecnológica, a revolução da informática, da robótica, da biotecnologia, que compõem setores recentes, né? Como, por exemplo, a indústria química, né? A indústria eletrônica. Nós colocamos aqui um exemplo, né? A indústria que trabalha com chips, softwares de computadores, produção de chips, de computadores de última geração. Ela é uma indústria do tipo dinâmica. Já a indústria, por exemplo, de roupas, calçados, são consideradas indústrias tradicionais, bem como a indústria siderúrgica, porque elas requerem grande quantidade de mão de obra e não incorporam processos tecnológicos altamente avançados. Então, em relação ao uso da tecnologia, né, a gente pode considerar que uma indústria tradicional é aquela que não incorpora processos tecnológicos avançados. As dinâmicas são aquelas típicas da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científico-informacional, que surgiu a partir dos anos 70, né, com a revolução da informática, da biotecnologia e da robótica. Tá? No Brasil, a gente tem um predomínio, por exemplo, das chamadas indústrias tradicionais ainda, porque o nosso processo de revolução com base na terceira revolução industrial não foi ainda totalmente completado, né? Segmentado, sedimentado, aperfeiçoado, porque faltam esses investimentos em pesquisa e tecnologia em nosso país. Então, as indústrias elas podem ser classificadas também, de um modo geral, em três tipos, né? Nós temos as indústrias, primeiro, de bens intermediários. O que é que a gente chama de indústrias de bens intermediários? São aquelas que oferecem matérias-primas para as demais indústrias. Por exemplo, para uma indústria de automóveis funcionar, é necessária a indústria do aço, a indústria do ferro, né? Para uma metalurgia funcionar, é preciso ter ferro. Então, indústrias de bens intermediários são aquelas chamadas indústrias pesadas, que oferecem matérias-primas para outras indústrias. É o que a gente chamava antes de indústria de base, tá? É a indústria que oferece matéria-prima para as demais indústrias. A siderurgia é um exemplo desse tipo de indústria. A petroquímica é um exemplo desse tipo de indústria. Ela vai oferecer matéria-prima para o fornecimento ou o funcionamento das demais indústrias. É a chamada indústria pesada, como nós colocamos aqui na observação. Compõem as indústrias de bens intermediários, aquelas que oferecem matéria-prima para outras indústrias e constituem a indústria pesada. Indústria de bens de capital, né? Bens de capitais são aquelas que oferecem equipamentos para que outras indústrias reproduzam de forma mais rápida o seu capital. Então, oferecem equipamentos e máquinas, tá? Se eu vou montar uma indústria de polpa de frutas, eu preciso da máquina para produzir a polpa de fruta, que é um bem de consumo não durável. Então, quem produz essa máquina para que eu possa trabalhar com a polpa de fruta é a indústria de bens de capital. Então, a indústria de bens de capital é aquela que vai oferecer máquinas e equipamentos para que a gente possa triplicar o nosso capital, o nosso rendimento, para que nós possamos produzir em uma outra
indústria. Então, indústrias de bens de capital são aquelas que equipam outras indústrias com equipamentos e máquinas. Oferecem máquinas e equipamentos para que as empresas consumidoras, para que as empresas possam, né, realizar o seu processo produtivo. Via de regra, as indústrias de bem de capital, elas se instalam próximas de empresas consumidoras de seus produtos, próximas de grandes centros urbanos, é a chamada indústria de máquinas ou indústria de equipamentos. E nós temos ainda a indústria de bens de consumo, né, que envolve, né, os bens duráveis e não duráveis. São indústrias que produzem bens que vão ser consumidos diretamente por nós, pelo mercado consumidor. Então, envolve as indústrias de bens de consumo, a indústria de alimentos, que é não durável, calçados, roupas, né? E a indústria de bens duráveis, que envolve os automóveis, aviões, eletrodomésticos, dentre outros. Essas indústrias tendem a se instalar próximo a grandes centros consumidores, onde o deslocamento dessas mercadorias são produzidas seja rápido, fácil e ágil para, né, que essa venda, esse produto saia com um preço menor, né, e os deslocamentos sejam evitados ao máximo. Porém, hoje a gente lembra que com a globalização é cada vez mais comum que essas indústrias se desloquem para cidades médias que sejam dotadas de um mínimo de infraestrutura e que nessas cidades existam corredores de escoamento da produção e um sistema de comunicação eficiente. Então, em relação à classificação das indústrias, nós temos três tipos aí, né? Bens intermediários, que é a indústria pesada, são aquelas que oferecem matéria-prima para as outras indústrias, a siderurgia, a petroquímica. Indústria de bens de capital, que são aquelas que produzem equipamentos ou máquinas para outras indústrias funcionarem. E as de bens de consumo, são aquelas indústrias que produzem, né, bens que serão consumidos diretamente pela população. Esses bens podem ser classificados em duráveis, que são aqueles que têm uma durabilidade maior, e não duráveis, né, como os alimentos, calçados, roupas, entre outros. Nessa imagem nós temos aí os fatores locacionais que promovem a localização de uma indústria. Para uma indústria se instalar numa região, nós citamos aí no começo da aula, que a indústria é altamente seletiva do ponto de vista espacial. Então a indústria não vai para qualquer lugar, né? Ela se instala em regiões que ofereçam vantagens, que a gente chama de vantagens locacionais. Quais são as vantagens locacionais que as empresas procuram? Então, primeiro a gente pode citar aqui uma vantagem, a matéria-prima. Se a indústria for siderúrgica, for petroquímica, ela tende a se instalar próximo das matérias-primas, né? Próximo da mina de ferro, próximo da mina de carvão, próximo da fonte onde ela vai extrair, né? E ali ela pode deslocar essa mercadoria a partir de uma ferrovia, de uma rodovia ou de um porto para outras regiões. O fato da indústria estar presa à matéria-prima, né, isso é muito relativo, porque com o desenvolvimento do sistema de transporte e de comunicação, essas matérias-primas podem ir de um lugar para o outro. Isso ocorreu bem mais no passado. Então, eu vou dar o exemplo do Japão. O Japão, ele consome muito aço, minério de ferro. E ele não tem esses recursos, né, situados em seu território. Então, o que o Japão faz? Compra de outros países. Investe em portos, né, e ele recebe essas matérias-primas e realiza o processo de industrialização a partir do aço e do ferro em seu território. Produz carros, por exemplo, lá, sem ter a presença do aço no seu território. Tá? Então, esse deslocamento das matérias-primas hoje ele é mundializado, né? O fato de um país não ter uma determinada matéria-prima não quer dizer que ele não possa desenvolver uma indústria, né, que requeira uma matéria-prima específica. Basta que para isso ele, né, promova uma importação dessa mercadoria. Um fator que pesa bastante é a questão da mão de obra. Essa mão de obra, se for uma indústria tradicional, ela tem que ser uma mão de obra barata, né, e pronta para ser explorada, ok? Então, mão de obra barata é algo que conta bastante na atração de indústrias. Aqui no Brasil, a gente tem o eixo Rio-São Paulo, onde muitas empresas vão em busca de mão de obra abundante, farta, né? São as maiores cidades do país.
E essa mão de obra ela tem que estar pronta para ser explorada. Já indústrias mais avançadas de tecnologia de ponta, elas requerem uma mão de obra, né, qualificada, né, uma mão de obra que seja preparada para lidar com novos processos tecnológicos. Mas, via de regra, as indústrias buscam mão de obra abundante e barata para se instalarem em um determinado local. Apenas as indústrias de tecnologia de ponta, né, que lidam com processos tecnológicos avançados, buscam essa mão de obra nos tecnopolos, que são áreas específicas que contêm universidades e institutos de pesquisa que estimulam a inovação e o empreendedorismo. Então, essa mão de obra ela já é mais cara, ela é remunerada de forma diferenciada pelo seu alto nível de qualificação. As empresas que se instalam nesses locais são empresas de tecnologia de ponta, que trabalham com setores como a informática, robótica, biotecnologia, que requerem investimentos maiores e que remuneram melhor seus trabalhadores. Mas, no geral, em linhas gerais, a mão de obra barata, ela influencia muito. E a gente está vendo esse processo ocorrendo no mundo. Por exemplo, muitos países deixam de produzir internamente os seus produtos e terceirizam essa produção para outras regiões do mundo, como a Ásia. É muito comum empresas brasileiras hoje terceirizarem a sua produção, por exemplo, no Sudeste Asiático, onde a mão de obra lá é mais barata, compensa mais produzir lá e depois trazer essa mercadoria pronta para o Brasil. Isso aconteceu com o setor de calçados no Rio Grande do Sul. Muitas empresas do Rio Grande do Sul preferiram instalar suas fábricas na China e depois importar os produtos para o Brasil e outros países. Compensava mais porque essa mão de obra da China ela é muito mais barata, despolitizada, desorganizada em relação à mão de obra brasileira. Outro fator que pesa na atração de indústria é a disponibilidade de capital, empréstimos, né, financiamentos oferecidos pelos bancos, né, para que as empresas possam, né, alavancar os seus processos produtivos. Quanto mais baixa for a taxa de juros, quanto mais atraentes forem os empréstimos, os capitais disponíveis para a atividade industrial, né, maior é a probabilidade delas se manterem firmes no mercado. É necessário ter um grande mercado consumidor, e a gente diz hoje que o mercado consumidor é o mundo, não é mais o mercado local, que as empresas hoje produzem para uma escala global, tá? Então, as empresas hoje que têm visão, elas produzem não só para o país, mas elas pensam na exportação do seu produto. Então, aqui no Brasil, a gente tem os maiores mercados consumidores, o eixo Rio-São Paulo, e muitas empresas que se instalam lá, elas também produzem para outros cantos do mundo, que elas conseguem exportar isso via portos, né? Porto de Santo, Paranaguá, né? Dentre outros. Então, o mercado hoje é mundial, porque a produção ela se mundializou, bem como o consumo. Então, os mercados consumidores hoje, né, são os mercados consumidor, é um mercado consumidor mundial e não apenas local. Via de regra, as empresas procuram os maiores mercados porque diminui os preços, o deslocamento com o preço do transporte dessa mercadoria, interferindo no produto final, no preço do produto final. As empresas requerem o quê? Infraestrutura, energia, água, né, comunicação, né, pavimentação de ruas. Então, essa infraestrutura geralmente é doada pelos municípios, pelos estados, para que essas indústrias se instalem lá. Em contrapartida, né, o que é que o estado ou os municípios ganham? Aumenta a arrecadação e atrai empregos, né? Promove a geração de empregos para a sua região. Energia é fundamental, essa energia tem que ser estável, né? Tem que suportar as diferentes atividades econômicas. Aqui no Piauí a gente tem problemas muito graves relacionados à energia. As oscilações energéticas ou a baixa qualidade da energia oferecida, por vezes é reclamada por empresários que acabam se deslocando para outros estados para produzir. Talvez esse seja um dos fatores, né, que explica baixo índice de industrialização do estado. Nós temos também os terrenos, né? Os terrenos nas metrópoles estão cada vez mais caros. Então, isso tem feito com que tem levado a um movimento que a gente chama de desconcentração da atividade industrial, onde as empresas têm saído das grandes metrópoles e ido para cidades médias ou pequenas dentro das regiões metropolitanas, a partir dos incentivos que são dados pelos municípios. E um dos incentivos é a doação do terreno.
Então, os terrenos caros na metrópole afugentam, né, as empresas que acabam se deslocando para cidades médias, onde elas ganham esses terrenos das prefeituras municipais e instalam as suas empresas. Quando elas vão para essas cidades menores, encontram também mão de obra mais barata, abundante, pronta para ser explorada. Então, é um dos fatores que atrai bastante a indústria. E esses dois que eu vou citar são extremamente importantes no mundo globalizado, que é uma rede de transporte para escoar essa produção, a necessidade de ter portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e de preferência que eles estejam interligados, porque o transporte hoje é intermodal, é entre as diferentes modalidades. Quanto mais intermodal for o sistema de transporte, mais barato sairão as mercadorias. Então, a região, se ela for dotada de uma grande rede de transporte, com um entroncamento rodoviário, ferroviário, com a presença de portos e aeroportos, é o cenário ideal para a instalação de uma empresa hoje. Por quê? Que as empresas precisam dessa logística, desses locais, desse sistema de transporte para receber matérias-primas que elas desejam, se essa matéria-prima não estiver próxima, e também para exportar as mercadorias para o mundo, porque no mundo globalizado, a produção é mundializada, bem como o consumo. Se produz para o mundo e não apenas para o seu país. E é necessário ter uma rede de comunicação, porque sem a comunicação não é possível estabelecer esses contatos, né? Entre quem produz e quem compra, né? Entre a indústria e o mercado consumidor. Então tem que ter internet de qualidade, tem que ter, né, uma rede de fibra ótica muito boa para que essa comunicação possa fluir. Então, esses fatores conjugados que nós citamos constituem o que nós chamamos de fatores locacionais. São eles os responsáveis pela localização da atividade industrial, seja no país desenvolvido, subdesenvolvido, seja numa grande cidade ou numa cidade de médio e pequeno porte. Eles são preponderantes e determinam a seletividade da atividade industrial.